Olá, bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Eu estou bem, graças a Deus, apesar do confinamento, né? Continuamos ainda nessa luta aí para controlar essa virose, mas acredito que em breve vai estar sendo controlada e que a gente vai conseguir voltar ao nosso convívio social como a gente tanto quer, tá bom, gente? Vamos torcer, continuar a pedir para Deus, torcer, rezar, pensamento positivo que vai dar tudo certo, né? Bom, vamos começar mais uma aula, tá? Aula de arte. Vamos pegar o livro, pessoal, dando continuidade aí à arte no período renascentista, ok? Por favor, peguem o livro e abram lá na página 21. Um tempinho aí para vocês pegarem o livro. Bora lá, pessoal. Pegaram aí, abriram o livro. Hoje a gente vai falar sobre as esculturas, né? A gente já falou na arte renascentista. Vamos relembrar um pouquinho aqui. A gente falou das suas características e seus objetivos, né? Suas características, voltando a falar, que eram a predominância, né, da figura humana e a sua valorização, o estudo da proporção, da perspectiva, né, o uso do claro e escuro, o realismo. Nessa fase, a escultura e a pintura já são independentes, né? São dois tipos de arte já separadas, e a criação também de escultura em proporções reais, né? E os seus objetivos. O objetivo nessa fase, né, queria superar a arte da antiguidade, né? E com isso levou a pesquisa, as inovações, a especulação, né, e a experimentação também, né. A gente viu aí no nosso livro as características, falamos de Botticelli, né, do nascimento de Vênus, falamos da perspectiva, do ponto de fuga, né? Na aula passada a gente viu também a linha do horizonte, conseguimos descobrir, passei para vocês terem a noção da linha do horizonte, como é que se achava, né? O ponto de fuga, a linha de fuga, a questão da perspectiva, do desenho de forma em 3D, né, que falaríamos hoje, o desenho tridimensional, né, que a gente consegue ver a profundidade, a gente consegue ver a largura e tudo mais. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as esculturas, que também foi um grande marco desta fase, ok? Vamos abrir lá na página 21. Escultura renascentista. As esculturas da Idade Média eram rígidas, sem movimento. Isso era na Idade Média, né, gente? No Renascimento, as esculturas recuperaram a grandeza da Antiguidade Clássica, período no qual se inspiraram escultores como Michelangelo, 1475 a 1488, Donatello, 1386 a 1466, e Andrea del Verrocchio, 1435 a 1488, entre outros, né? Continuando aí, pode-se afirmar que a escultura é uma forma de expressão artística que melhor demonstra as influências clássicas, pois nela nota-se grande preocupação em ampliar os moldes estabelecidos nas esculturas gregos e romanas. Eles empregam, né, nas esculturas a simetria, a proporção, o equilíbrio, o movimento,
além do rigor anatômico, o naturalismo, o realismo e o humanismo, né? O realismo aí é de forma racional, né? É o que de fato é o ser humano. Por isso, o estudo, né, da anatomia, né, das ciências, para descobrir como são os músculos, os tendões, a parte óssea. Então, por isso, ele buscava o estudo, se aprimorar para saber mais, para poder passar, né, para o seu desenho, para a sua escultura. E o humanismo é que fala, priorizando assim a imagem do homem, né? Continuando ainda o livro, gente, muitas esculturas do Renascimento são representações de figura humana nua, pela qual os artistas procuravam exprimir paixões e sentimentos característicos do ser humano, baseando-se na Bíblia, na mitologia e na natureza. Muitas das vezes essas obras eram expressões de personagens bíblicos ou mitológicos, né? A gente vê aí uma obra de Botticelli que é o Nascimento de Vênus, né? Que é um ser mitológico, né? Saindo das águas, né? Então a noção ali que ele passa pra gente é de mais um tema mitológico. Continuando ainda no livro, foi também nesse período que se desenvolveu o domínio e a perícia na utilização de materiais como o mármore, a pedra, o bronze, a madeira ou a terracota. Esses eram o material utilizado para produzir essas esculturas. Além disso, o desenvolvimento dos estudos da perspectiva com rigorosos desenhos prévios permitiu que chegasse à proporção e ao realismo característico da época, né? Como se fala, o objetivo era a inovação, a superação e com isso a especulação, o estudo, né? As questões filosóficas, a ciência, tudo estava envolvido nesta época para fazer, para que se inovasse essa arte. Aí no livro, gente, a gente tem duas obras um é de Michelangelo e o outro é de Alexandre Antioquia. Nomes italianos são ótimos. Observe e compare as duas esculturas. À esquerda, Vênus de Nilo, escultura grega, cerca de 200 anos antes de Cristo, e à direita, Davi de Michelangelo, né? Só para vocês verem aqui o que eu estou vendo, que vocês têm aí, está no livro, né? Vocês observam a riqueza dos detalhes, né? A pele, os músculos, a musculatura, os ossos. É uma coisa assim, não tem palavras, né? Imagina você ver uma escultura dessa pessoalmente, né? Você ficar contemplando, analisando, uma coisa divina, né? A arte, o dom do ser humano. Depois eu vou passar umas fontes, vou passar pelo nosso grupo aí as fotos, para que vocês consigam visualizar melhor, poder aumentar o tamanho, né? Mais próximo, mais colorido, para vocês fazerem essa análise aí da imagem, tá? Virando aí para a página 22, vamos falar um pouco aí desse artista Michelangelo. Michelangelo, 1475-1564. Pode ser considerado um dos artistas mais completos da Renascença. Ele era pintor, escultor, poeta, arquiteto, destacando-se na escultura. Além disso, também era um profundo conhecedor da anatomia humana e um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente, ou seja, era um artista completo. Além de tudo que ele fazia, né? Ele era arquiteto por profissão, mas ele também era pintor, ele esculpia, era poeta, né? E passou a estudar também a anatomia humana, passou a estudar biologia, ciências, né? Então era um artista, por isso que diz um artista completo. A escultura Davi é uma das mais belas obras que a humanidade já produziu. Mas Pietà, que representa Jesus morto nos braços de Virgem Maria,
talvez seja mais conhecida entre as esculturas feitas pelo artista, né, que está aqui do lado. Uma outra grande obra, vou passar daqui a pouco as fotos, para vocês verem os detalhes, né, gente? Como é maravilhosa a obra, a gente fica assim, mas se perguntando, naquela época, muitos anos, né? Aqui se trata de 1475, 1500, né? As ferramentas não eram as mesmas que hoje, o material não era o mesmo, né? Essa aqui da Virgem Maria, né? Segurando Jesus morto, era feita de mármore, né? Imagina, para esculpir isso daí. E os detalhes, o tecido enrugado, né? A anatomia do corpo, as dobras, a pele, os tendões, tudo você consegue observar aí nessa obra. Mas eu vou passar para vocês daqui a pouco para vocês observarem mais pertinho, tá? Voltando aí, para Michelangelo, a escultura era a mais nobre das artes. Ele entendia que o processo de esculpir era uma tarefa sucessiva de remoção do supérfluo para expor a ideia, o conceito. O conceito aí, no caso, em italiano, um conceito, né, gente? Projetada na matéria. Ele também fez uma pintura muito importante encomendada pelo Papa Júlio II, o teto da Capela Sistina, considerada uma das obras mais famosas da história da humanidade. Quem já não ouviu falar ou já viu o teto da Capela Sistina? Eu vou passar também a foto em tamanho maior, né, com riqueza dos detalhes, para que vocês consigam observar melhor, tá? Aí imagina, também é um sonho meu de conhecer e entrar nessa igreja para ver esse teto aí, gente, meu sonho. Imagina ficar contemplando essa obra de arte, né? Aí essa obra diz, né, o que ele retrata aí nessa obra da Capela Sistina, no teto da Capela Sistina. É a criação divina, né, a queda do homem, criando 9 painéis em volta no teto. Existem 9 painéis, né, pintados, né, coloridos, e inclui também os jovens nus, né, que seriam os anjos. Passando aí para a página 23, agora vamos falar de Donatello. Donatello, 1386-1466, foi um importante escultor italiano do Renascimento. Exerceu sua profissão em diversas cidades italianas, como Florença, Roma, Nápoles, Siena e Pádua, onde até hoje podemos apreciar seus trabalhos. Marcada pela harmonia, proporcionalidade, dinamismo e delicadeza, as obras de Donatello apresentam características diversas, clássicas, góticas, humanistas, com tendências realistas, como as características da obra, né, desse movimento. Por isso, Donatello foi considerado um grande inovador das técnicas artísticas, entre as quais se destaca o baixo relevo, como você pode ver no detalhe da base da escultura na imagem abaixo. Já para a composição de suas obras, o artista utilizava diversos materiais como mármore, bronze e madeira. Então, a gente vê aqui a estátua, né? A estátua você consegue esculpir com uma peça de mármore maciça. O artista, ele primeiro faz um desenho prévio e depois ele passa esculpindo. Mas aqui embaixo já tem uma parte maciça e ele consegue só esculpir. Ele vai esculpindo, né? Fazendo esses relevos, né? Autorrelevos na peça. Que essa daí é feita de bronze. Não, desculpa, gente, de cobre. Essa daqui é feita de cobre. Imagina como que não devia ser difícil. Hoje em dia facilita porque existem as ferramentas mais aprimoradas, né? Mais certas, mais bem elaboradas para fazer esse trabalho. Acredito que hoje seja muito mais fácil do que seria naquele tempo, né? Para vocês verem o grau de dificuldade, mas nem por isso deixavam de ser perfeitas. Passando a página aí para a página 24, existem algumas obras para vocês também. Eu vou passar no grupo aí as fotos
para vocês verem melhor definição, poder aumentar o ângulo, né? Aqui fala, esse daqui é Cristo e São Tomás, de Andrea del Verrocchio, escultura em bronze. Também é uma escultura, né, esculpida, né, através de um bronze maciço, o artista vai esculpindo. Né? Tem também aonde ele está exposto ali na arquitetura, também da arte renascentista. Outra aqui do lado, Nani de Bianco, né? É o artista, e o nome da obra Os Quatro Santos Coroados. Também magnífico, gente. São as esculturas, né? São esculpidas, e embaixo são também relevos. Elas são, como aqui fala, são entalhadas, né? São peças entalhadas, porque eles não é uma peça maciça que você esculpe. Elas são entalhadas com as ferramentas certas, da mesma forma que aqui. Esse quadro aqui de Lorenzo, A História de José. Também é de bronze, dá para perceber aí, né? Pela cor, né? É uma escultura em bronze e ela é feita com entalhe. Ele vai entalhando, né, sobre a peça para formar esses relevos. Também é uma obra lindíssima. Eu vou agora passar para vocês essas fotos, né, as imagens escolhidas no Google, para que vocês vejam melhor, consigam aumentar, ver os ângulos, porque eu vou passar uma atividade pedindo para que vocês analisem as características de uma obra através da observação de vocês, tá? Aguarda um pouquinho, não sai daí que eu já volto com as fotos, ok? Só um momento.